Pessoal, depois que eu comecei a trazer para vocês aqui uma série de fotos junto daqueles vídeos onde eu trato de mistérios antigos, mostrando que vários prédios na Rússia tinham sido de alguma maneira soterrados e permaneceram assim por muitos anos, como vocês estão vendo aí na tela, as pessoas começaram a contestar nos comentários dizendo que isso era um fenômeno exclusivamente da Rússia, que isso se dava lá porque o solo era muito úmido por causa do gelo e que isso acabava causando um afundamento desses edifícios de forma como que integral, ou seja, eles não tombavam, não rachavam, simplesmente afundavam no solo. Só que eu resolvi trazer para vocês outras imagens como esta aí da tela, para que vocês compreendam que não é bem assim que as coisas se deram. Na verdade, houve no passado um soterramento de lama em vários pontos do mundo. Nós vamos ver na sequência, aí vocês estão vendo esses carros e na sequência essas casas. Aí inclusive foi transformado numa espécie de museu, de uma localidade que foi simplesmente soterrada por lama. Isso é um fenômeno que pode acontecer na natureza, né? Embora seja algo muito raro, né? Mas a principal coisa que traz a curiosidade é por que apesar desse soterramento de lama, como por exemplo nós estamos vendo agora aí em Paris, por que apesar disso esses locais ficaram soterrados por séculos, né? Por que eles, tão logo a situação se deu, não desenterraram, não tiraram, né, essas camadas de lama, como por exemplo aí em Seattle, Estados Unidos. Então vocês veem aí que isso demonstra que há uma camada de lama já de muito tempo, né? Não é algo recente. Então não se justifica essa história de que isto apenas aconteceu na Rússia. Não, isso é um fenômeno que aconteceu em várias partes do mundo. A mesma coisa aí essa imagem agora de Moscou, né? Então, reforçando essa história de que isso aconteceu sim na região que atualmente seria a Rússia, mas na sequência nós veremos uma série de outras imagens. Então a pergunta que fica, pessoal, é por quê? Por que por tanto tempo isso permaneceu escondido e por que é que apenas agora está começando a surgir algumas imagens? Porque não são muitas. Eu tenho certeza que a maioria esmagadora de vocês, que são pessoas que já estão em busca de descobrir este tipo de segredo, mesmo vocês não sabiam, né, ou pelo menos a maioria de vocês não sabia que isso existia. Até peço o comentário de vocês aí, né, se quiserem comentar. Nós temos aí fotos de edificações reais e algumas representações à esquerda aí do que em tese seria de fato escondido. Aí nós vemos grandes soterramentos de lama nessa imagem. E aí eu chamo a atenção porque nós começamos a acompanhar imagens de fotos tiradas em Roma, entre o ano de 1900 e o ano de 1940. Então, isso aí já não é mais fotos dos Estados Unidos, não é foto da Rússia, isso aí são fotos de Roma. Inclusive, há quem informe que percebeu esse tipo de acontecimento em Roma. Então, você veja aí quantos metros de profundidade soterrados embaixo da lama. E aí, mais uma vez, a pergunta: se fosse simplesmente um fenômeno que aconteceu num local, né, tudo bem, é um fenômeno que pode acontecer, uma grande quantidade de chuvas, o solo se liquefaz, ele vira lama e acaba soterrando. Mas isso não foi um caso isolado. Se esse vídeo não for suficiente para vocês, eu vou trazer outros futuramente com mais imagens. Porque eu sei que é uma situação difícil de acreditar, mesmo a gente vendo as fotos fica difícil de crer. Então foi algo que aconteceu em vários pontos do mundo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, por que
se é uma coisa que não se pretendeu esconder, por que que isso ficou soterrado por tanto tempo? Por que que não foram lá simplesmente e desenterraram? Foi mais prático que se construísse uma nova civilização em cima daquela que foi soterrada. Vocês veem aí que há uma continuidade dos prédios, são camadas grandes, olha ali aquela caçamba grande ali embaixo, né? Então há uma continuidade dos prédios, eles simplesmente ignoraram os andares inferiores e acabaram aproveitando os andares superiores, e aí prédios mais novos acabaram sendo construídos dali para cima. Agora, uma situação ainda mais curiosa nisso tudo é por que essas coisas não são divulgadas em grande escala. Então vocês veem aí, escritas, são fotos legendadas abaixo, né, ou identificadas abaixo em italiano. São todas fotos da região de Roma. E aí nós percebemos que são realmente camadas fantásticas. Algumas dessas fotos são representações, né, como vocês viram anteriormente, mas a maioria delas são fotos aí de escavações reais. Então não sou eu que crio essas teorias, não sou eu que descubro essas coisas, mas quando a gente vai investigar temas que têm relação com os nossos estudos, a gente acaba esbarrando com essas curiosidades fantásticas, né? E acaba, quanto mais você busca conhecer a verdade, quanto mais você investiga essa toca desse coelho, né? Mais coisas fantásticas, mais coisas ocultas você acaba descobrindo. Então, mais uma vez, tudo bem que tenha acontecido esse fenômeno, tudo bem que as gerações anteriores talvez achassem que não era conveniente, com as ferramentas que eles tinham na época, desenterrar aquilo que a lama tinha soterrado embaixo de metros e mais metros de terra. Tudo isso é compreensível. Agora, uma coisa que para mim é incompreensível, ou melhor, até é compreensível, mas é altamente discutível, é por que isso não é trazido à nossa história. Por que nós não sabemos que num passado, talvez não tão distante, né, tenha acontecido esse soterramento de lama? Por que isso não é ensinado nos livros de história? Por que situações muito menos significantes nos são ensinadas e situações de tal monta não são sequer mencionadas? Nós vemos aí a legenda da foto, da figura. E nessa foto aí vocês têm uma possibilidade de comparação de escala um pouco maior, porque nós temos aí seres humanos, né, pessoas escavando. Então vejam só a quantidade enorme de lama que soterrou esse prédio, mas vocês viram em fotos anteriores que a quantidade ela chega a ser bem maior em algumas edificações, como por exemplo, nesse caso aí vocês vão observar também. Então vejam aí pessoas, né, na foto, para que vocês possam ter a ideia de escala. Então veja como isso é profundo na terra, né? Basílica Argentina, diz ali, né, de Roma. Então realmente a história, meus amigos, ela não é aquilo que nos é contado. Tem muita coisa aí ainda por ser descoberta, muita coisa ainda para que eu traga aí para vocês. Dessa vez eu decidi fazer um compilado de imagens desse teor, porque eu percebi que quando eu trazia algumas imagens isoladas, muita gente ainda duvidava, contestava. E se você fizer uma pesquisa a respeito do assunto, você vai achar literalmente centenas de fotos semelhantes a essa. Não são meia dúzia de fotos, são muitas. E aí fica ao seu critério, né, buscar mais ou não. Eu trarei mais informações futuramente aqui no canal. Mas é isso, pessoal. Deixo um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.